Olá, caros alunos. Conforme combinado, que nós daríamos início a essa semana já com conteúdo. Depois de na semana passada a gente ter feito mais uma troca de experiência, ter conversado um pouco, essa semana a gente já vai começar com conteúdo. E o conteúdo que a gente vai conversar é algo que está bastante em evidência atualmente, que é o sedentarismo. E aí a gente vai explicar um pouco o que é o sedentarismo. E aí, vamos falar um pouquinho. O sedentarismo é caracterizado pela falta de atividade física no ser humano. Não somente no caráter da prática desportiva, mas em toda a sua amplitude, fazendo com que a saúde da pessoa entre em declínio e esteja mais suscetível ao surgimento de patologias, caso doenças. Devido ao grande comprometimento que pode ocasionar, considera-se atualmente o sedentarismo como um problema de saúde pública e por muitos profissionais da saúde também é considerado como um mal do século. Tá? Isso é um dado que é da Organização Mundial de Saúde. Hoje a OMS ela considera o sedentarismo um mal do século, juntamente com o estresse e a depressão também. Então a gente já sabe, né, que o conceito seria esse aí. Para ser sedentário é caracterizado pela falta de atividade física, no caso, é o ser humano que não pratica nenhum tipo de atividade ou exercício físico de forma regular. Ah, vocês podem. Eu não me considero sedentário, mas você é sedentário. Você não está praticando atividade física de forma regular, no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos. Além do mais, você está correndo, na verdade, é um grande risco de ter um mal súbito e de repente ter uma parada cardíaca e vir a falecer. Tá? Como muitos casos, a gente até aqui em Santana mesmo já presenciou muitos casos desse. Pessoas que não são habituadas a praticar atividade física e às vezes é uma vez só na semana que é partir logo para uma atividade ou exercício físico de alta intensidade. Não é assim. É sempre do mais fácil para o mais difícil, não o contrário disso. E para que hábitos sedentários sejam deixados de lado, as pessoas devem ter consciência de que a atividade física deve ser introduzida na rotina de forma gradativa. Foi o que eu falei ainda agora. De forma gradativa, sempre do mais fácil para o mais difícil. Exemplo, se eu quero chegar eu sou sedentário, não pratico correr, mas eu não posso iniciar com a corrida. Eu tenho que fazer um período de adaptação, fazer a caminhada, né? Fazer também o fortalecimento muscular. Tem que fazer tudo isso de forma gradativa, sempre do mais fácil para o mais difícil, a fim de prevenir possíveis lesões que possam acontecer no período de adaptação. Recomenda-se que as atividades sejam assistidas por um profissional de educação física, para que os movimentos sejam reeducados e executados de forma correta, sem que haja risco de lesionar alguma estrutura corporal. Também vale salientar a importância do acompanhamento de um profissional da saúde. Em casos onde o indivíduo possa apresentar problemas crônicos, como diabetes, cardiopatia, que é alguma doença no coração, obesidade, que a pessoa está acima do peso indicado pelo IMC, que é o índice de massa corporal, devido aos riscos que as mesmas ocasionam, fazendo com que o profissional que está desenvolvendo as atividades possa traçar um perfil onde as atividades sejam direcionadas para cada caso especificamente. Então notem, né? Coisas que a gente deve levar em consideração. A atividade física ela deve ser introduzida de forma gradativa, sempre do mais fácil para o mais difícil, não o contrário disso. Para quê? Para me prevenir possíveis lesões, para que não aconteçam lesões nesse período de adaptação.
né? Recomenda-se que essas pessoas sejam assistidas por um profissional de educação física, um profissional capacitado para prescrever exercício físico, é o profissional de educação física, regulamentado pelo CREF, o Conselho Regional de Educação Física também, certo? Se de repente essa pessoa, esse indivíduo, ele tem algum problema crônico, como esses que a gente citou aqui, alguns, né? Podem ser outros além desses aqui. Falamos de diabetes, cardiopatia, obesidade e outros problemas devido a algum problema articular. Primeiro passar por um profissional um profissional médico, tá? Primeiro o médico, depois ele vai encaminhar para o outro profissional que é responsável em fazer esse trabalho mais diferenciado, específico para essa pessoa que tem alguma comorbidade, alguma doença, para que ela não, que ela não corra nenhum, para que não ocorra nenhum problema mais grave com ela, que ela não vai fazer algum tipo de atividade física, de exercício físico que vai prejudicá-la em vez de trazer benefício para ela. Por esses e outros motivos, salienta-se que a prática de exercícios físicos consegue melhorar a saúde e a sensação de bem-estar ao ficarem moderadamente ativas, desde que seja de forma regular, assim como a atividade não necessita ser cansativa para trazer benefícios à saúde de quem iniciará com a prática. O que é que está falando aqui? Eu estou iniciando essa atividade física, eu estou iniciando a fazer esse exercício físico. Então não precisa ser algo que vai me deixar extenuado, muito cansado. Não, é o que está falando aqui. Não precisa ser algo cansativo para trazer benefício para a minha saúde. Lembrando, estou iniciando na atividade física. E a gente traz isso aqui um pouco de exemplo para que coisas que a gente vê na nossa cidade, pessoas que não têm o hábito, né? Então sai da cidade, que é de Santana, na Avenida Santana ou ali no Aquaville, nunca correu na vida e já sai correndo, né? Não tem ninguém para auxiliar, às vezes corre com a vestimenta errada, com um tipo de calçado errado também. Então, em vez dela trazer benefício para a saúde dela, vai trazer o que? Malefícios, algum problema sério, na verdade, ela vai trazer para ela, um problema articular, outro problema de outra ordem também. Então, é o que eu sempre falo. Vai começar, procure um profissional de educação física. E não comece sempre do mais difícil. Vou começar a fazer academia hoje. Não vou escutar esse profissional de educação física. Eu não vou escutar ele. Vou colocar uma carga que eu sei que aguenta. Quando no outro dia a pessoa está lá toda dolorida, adolorida além do ponto, porque se você não praticava, agora a gente já fala um pouco da musculação. Se você não pratica a musculação, né, e comecei a praticar, nas primeiras semanas é normal você sentir um pouco de dor muscular. Mas se você está sentindo outras dores muito intensas no joelho, nas articulações, na coluna, isso não é normal. Tá? A sobrecarga também na musculação vale para a musculação também, o que a gente falou agora da corrida. Sobrecarga vai te trazer prejuízo. Se você não está acostumado a fazer, a bandeira de ordem é essa, sempre do mais fácil para o mais difícil. Isso vem desde o nosso nascimento. Quando a gente nasce, a gente já não nasce correndo. A gente primeiro que engatinha, segura pelas paredes, começa a andar com um pouco de dificuldade para depois correr. Na atividade física, exercício físico, na prática da atividade física e do exercício físico também não é diferente. Se eu não estou acostumado a fazer, eu tenho que ir sempre devagar, do mais fácil para o mais difícil, gradativamente, sem pressa. E aqui a gente vai citar alguns benefícios que a prática de atividade física pode proporcionar. E aí a gente vai citar algum deles para que sejam melhor visualizados por vocês. Melhora a funcionalidade do organismo e dos seus. Diminuição do risco de morte prematura. Redução dos níveis de colesterol. A gente está falando de colesterol ruim.
Triglicerídeos e glicose, que é o açúcar no sangue, melhora a condição e a funcionalidade cardíaca e respiratória. Coração, né, vai funcionar melhor, a parte cardiorrespiratória vai funcionar melhor como um todo. Se antes eu fazia uma caminhada, dava uma corrida, sentia aquela de forma extenuante, com o decorrer da prática da atividade física, isso tende a melhorar. Melhora a mobilidade articular e a força muscular. Mobilidade articular. Tem pessoas que não conseguem nem agachar, de tão sedentários que são, né? Sente muita dor nas articulações, no joelho, tornozelo, não pode abaixar para pegar uma coisa que parece que travou tudo, tá? Vai melhorar isso aí também com a prática de atividade física. E força também muscular tende a melhorar também. Auxilia na manutenção do peso. Então, atividade física, exercício físico, ele vai fazer com que eu diminua peso, se eu estou com sobrepeso, que eu mantenha aquele meu peso lá de forma ideal. Dos níveis de gordura corporal e da massa magra. Auxilia na prevenção de patologias como câncer, Alzheimer, Parkinson e outras patologias incapacitantes. Então, vai auxiliar em tudo isso aí. Melhora a sensação de prazer e bem-estar, sendo um grande aliado nos tratamentos de ordem psicológica. Proporciona alívio de tensão muscular, diminuição das dores no corpo decorrente do estresse. Então, a prática de atividade física vai trazer uma melhora perceptível para nós, para quem pratica atividade física, certo? Vai trazer esses benefícios todos aí. Mas como eu falei, desde que seja uma coisa que não traga sobrecarga, que seja feita gradativamente, sem pressa, sempre do mais fácil para o mais difícil. E lembrando, para me deixar de ser sedentário, eu tenho que praticar atividade física no mínimo, isso é no mínimo, tá? É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, no mínimo 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos de atividade física, certo? O ideal é 5 vezes na semana, mas se não for possível, 3 vezes na semana já está de bom tamanho. Agora, se eu não pratico 2 vezes, vou continuar sendo sedentário. Se eu pratico 1 vez na semana, aquele famoso atleta de final de semana, como a gente falou, joga só o futebol no final de semana, além de sedentário, estou correndo um grande risco, né, de ter um mal súbito e de repente vir até ao extremo, que é falecer. Para finalizar, a gente fala também alguns exemplos, pessoal, do que seria atividade física, porque na cabeça de muitos a gente pensa que é só aquela atividade que é feita em academia, que é de repente feita uma corrida na rua, que é a musculação, a dança. A gente pensa que é só isso. Não, não é só isso. Aeróbica na academia, não. Vou dar exemplos que são consideradas atividade física, né? Se a gente fizer 3 vezes na semana, no mínimo, 30 a 40 minutos, são consideradas atividade física também. Exemplos de coisas que a gente faz no cotidiano que muitas vezes a gente nem dá atenção. Como a limpeza da casa, passear com o cachorro, caminhar com o cachorro no caso, fazer trabalho de jardinagem em casa, lavar o carro, lavar a bicicleta, lavar uma moto. Então todos esses são exemplos de atividade física também. Andar de bicicleta, isso tudo é exemplo de atividade física também. Que muitas vezes a gente não tem um profissional de educação física e nem precisa para desse tipo de atividade física que eu acabei de falar para vocês aí, certo? Agora se for exemplo, musculação, aeróbica, a corrida, e tantas e tantas outras mais específicas, esses sim, eu preciso da opinião do profissional de educação física, porque ele vai me dar esse suporte de dar a recomendação como é que eu tenho que fazer aquele exercício, se eu estou fazendo da forma correta, se eu estou fazendo da forma errada, certo? Então esse é o nosso conteúdo de hoje, sobre sedentarismo, tá? No final da explicação a gente vai estar tirando mais dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp, conversando um pouco sobre esse assunto, certo? Desejo a vocês uma boa semana, tá? Uma semana abençoada para todos. Estamos aí, sempre para ajudar, ok?
Até logo!